Graça e paz para você que está acompanhando o nosso estudo sobre o livro de Marcos. Espero que você esteja gostando. E hoje eu quero te convidar para entrar no capítulo 4. Depois que a gente viu como Jesus começou a anunciar o reino de Deus, a chamar a atenção das pessoas e também a incomodar os religiosos, agora a gente vai ver que Jesus ele consegue parar com aqueles que estão seguindo ele, para aqueles que vão começar a ouvir a sua mensagem. E Jesus ele vai mostrar para a gente no capítulo 4 como ele consegue não somente atrair a atenção das pessoas, mas também prender a atenção delas. E como que Jesus fazia isso? Jesus demonstra uma habilidade que muitos administradores, que muitas pessoas importantes, que muitos líderes hoje em dia, eles não conseguem desenvolver isso muito bem, que é justamente a capacidade que Jesus tinha de se comunicar, a facilidade que Jesus tinha de expressar, de transmitir uma mensagem. Nós sabemos que para o receptor, para ele receber com clareza essa mensagem, ele precisa que essa mensagem seja codificada de uma maneira adequada. E Jesus, ele tinha uma estratégia para conseguir que a sua mensagem alcançasse o seu objetivo, que era entrar no coração das pessoas. E eu quero usar um texto base para nós estudarmos um pouco sobre isso, né, para você ler, para você meditar, no capítulo 4, no verso 33 e verso 34, que diz assim: Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes fazia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Então, qual era a estratégia que Jesus tinha, então, não só para atrair, mas para prender as pessoas, a atenção das pessoas? Jesus contava parábolas. Jesus contava histórias simples. Essa era a maneira que Jesus tinha para explicar a sua missão e para explicar para aquelas pessoas o que estava acontecendo e prestes a acontecer naqueles dias. Jesus usava histórias do seu cotidiano. E aqui no capítulo 4 nós vamos ver Jesus usando a história de semeadores, de homens que cultivavam e que plantavam. E por que Jesus escolheu aqui essas parábolas? Porque isso fazia parte do dia a dia deles. Porque eram histórias que certamente eles associariam com a sua realidade e ficaria mais fácil para eles entenderem o que era o reino de Deus, aquilo que Jesus tinha para explicar. E Jesus, então, como um excelente comunicador, usa dessas parábolas que, se você parar para prestar atenção, você não demora nem 5 minutos para contar cada uma delas. Então, cada pessoa que estivesse passando ou chegando agora conseguiria ouvir a história completa que Jesus estava contando e se identificar com elas. E Jesus, então, ele começa a contar a parábola do semeador. Ele conta que um semeador estava com suas sementes e vai lançando e deixa cair algumas pelo caminho, né? E dependendo do terreno onde ela cai, elas ou frutificam ou elas vão ter mais dificuldade. Jesus ele quer enfatizar duas coisas. A primeira delas é a importância da semente. Qualquer um naquele tempo sabia, né? E sabemos também hoje, que a semente é algo é o bem mais valioso que um agricultor pode ter. A semente é a coisa mais importante que existe. E Jesus compara então a semente com o evangelho, com a palavra a ser lançada. E depois Jesus vai enfatizar a condição do solo. Ele vai dizer que dependendo onde a semente cai, umas podem ser facilmente roubadas por Satanás, outras podem ser jogadas entre pedras, outras podem cair entre espinhos e serem sufocadas, mas algumas vão cair num solo muito bom e muito fértil, onde vão crescer e onde vão frutificar. Jesus está ensinando aqui que a semente ela é a mesma para todo tipo de solo, né? E o solo vai representar cada tipo de coração. Onde essa semente está caindo é como as pessoas estão prontas para receber a mensagem do Evangelho, para receber aquilo que está sendo lançado no coração delas. E como isso vai crescer e como isso vai desenvolver, vai depender do estado em que o terreno dessas pessoas, o coração dessas pessoas estiver pronto e disposto
para a mensagem do Evangelho conseguir crescer, frutificar e multiplicar no coração delas. E no meio das parábolas das sementes, Jesus ele conta a parábola da candeia ou da lâmpada e diz que não há nada oculto que não deva ser trazido à luz. Jesus ele conta essa parábola no meio das três porque ele quer dizer o seguinte, que a candeia ela precisa iluminar todo lugar, ela não pode ficar escondida. Ou seja, o evangelho precisa ser anunciado, a luz precisa chegar em todos os lugares. E isso quer dizer que a semente, que o evangelho ele deve ser lançado a todas as pessoas, porque a gente como semeador, né, nós como ministrantes do evangelho, nós não sabemos a condição do terreno que nós vamos encontrar. Nós não sabemos se a pessoa tem pedras no coração, se são os obstáculos, nós não sabemos se existem espinhos que possam ter machucado aquela pessoa e ela ter dificuldade, ou se o coração dela está pronto para receber o evangelho. De toda forma, para explicar isso, depois Jesus ele conta a parábola do semeador que lançou a semente e foi dormir, e ele não sabia como ia acontecer, mas que no tempo certo aquelas sementes cresceriam e ele então poderia colher os seus frutos. Jesus então vai dizer, lance a semente em todo e qualquer tipo de terreno, porque é Deus quem vai trabalhar no coração dessa pessoa. Se existir pedras, se existir espinhos, se existir obstáculos, o Espírito Santo vai trabalhar para que aquele terreno, para que aquele coração se torne um coração produtivo, né? E aquela semente que foi lançada possa produzir, né? Ou seja, a nossa missão é lançar o evangelho. A nossa missão é anunciar a verdade de Deus, né? E orar para que Deus venha trabalhar o coração daquela pessoa, para que aquela semente um dia venha germinar e venha dar os seus frutos. Em seguida, Jesus ele conta a parábola do grão de mostarda, que é a menor semente que existe, e aí ele compara essa semente com a nossa fé, que ela começa pequenininha, mas quando cresce, ela é capaz de abrigar outras pessoas. Jesus então ensina que a fé crescendo, que a semente crescendo, ela pode produzir frutos positivos, não só para nós, mas também para outros. E como a gente falou no começo, Jesus sabia muito bem atingir com a sua palavra o propósito. E então Jesus certamente sabia que entre aqueles muitos que estavam ouvindo ali, muitos deles tinham suas pedras no coração, tinham seus espinhos, tinham o seu terreno ainda a ser preparado. E Jesus estava dizendo para ele, a semente do evangelho está sendo lançada no coração de vocês. A semente do reino de Deus está sendo lançada no coração de vocês. Talvez algumas coisas precisam sair daí. Talvez algumas coisas precisam ser retiradas, algumas coisas precisam ser limpas. Mas a mesma semente está sendo lançada no coração de todas com potencial para crescer e se desenvolver. Em seguida a gente vai ver que Jesus, então ele vai para um outro lugar com seus discípulos, eles estão no barco, e Jesus ele cai no sono. E no meio da viagem, no meio do caminho, vem uma tempestade violenta, as águas começam a cair para dentro do barco, e a tempestade ela começa a ficar muito forte, os discípulos acham que o barco vai virar e eles vão morrer. E é interessante que Jesus estava dormindo, e eles vão até Jesus, acordam Jesus e falam assim, mas a gente vai morrer, o Senhor não está se importando com isso? E Jesus se levanta, Jesus vai até a ponta do barco e manda o mar se acalmar. Então, todo o mar se acalma, vem aquela calmaria. Então, aqueles discípulos olham um para o outro e falam assim, mas quem é esse, né, que até a natureza obedece ele? E ali eles puderam ver que Jesus não era simplesmente um mestre ou simplesmente um excelente orador, mas estava com eles no barco deles o Criador da natureza, o Criador de todas as coisas. E era o mesmo homem que estava falando para eles sobre a importância da semente. Era também o Criador da semente. A conclusão, o que nós podemos então aprender e extrair do capítulo 4? É que não importa o terreno que está na nossa frente,
Nós precisamos acreditar na palavra de Deus e acreditar que ela é poderosa para crescer e frutificar. E que nós precisamos olhar para o nosso coração, para o nosso terreno e ver o que nós podemos tirar, o que nós precisamos tirar daqui para que essa palavra possa crescer e a nossa fé se tornar uma fé ainda mais poderosa. E a segunda coisa que nós aprendemos com Jesus é que assim que Jesus acalma a tempestade, Jesus pergunta para eles: o que aconteceu? Vocês ainda não têm fé? Ou seja, a semente que está sendo plantada no coração de vocês, ela ainda não germinou? Vocês ainda não estão acreditando que sou eu que faço com que ela cresça, que sou eu quem faz com que ela produza? Eu só preciso que o seu coração esteja pronto. Eu só preciso que você se prepare para que a fé cresça e faça parte da sua vida. Acreditar em Jesus, mesmo quando nós olhamos para frente e só vemos tempestade, é acreditar que o Criador de todas as coisas está no nosso barco. Portanto, limpe o seu coração e tenha ainda mais fé, porque o mesmo Criador de todas as coisas, que acalma a tempestade, Ele pode também fazer a semente no seu coração crescer e frutificar. Deus te abençoe.